Boa noite, pessoal. Quarta-feira, hoje é noite de live, bebê. De papo com a Lari. Um papo saudável, um papo mais consciente. Vamos bater um papo hoje que é quarta-feira e eu quero falar como lidar com os filhos aí no meio do divórcio. Boa noite para quem tá chegando. Boa noite, Valdemar. Boa noite, Maiara. Sejam bem-vindos. Hoje é um papo bem saudável, um papo bem consciente. Vamos trazer algumas clarezas em relação à separação do casal, o casal que tem filhos, né? Tem um filho, tem dois, enfim. Tem aí criança na jogada. E quando a gente fala de uma separação com crianças, né, o papo é mais sério. Eu digo porque a gente se separa de alguém, né, no caso, se separa de um homem e eu não tendo filhos, a vida segue mais fácil, né? A relação continua, a separação, melhor dizendo. A separação, sim, ela pode ser dolorosa, óbvio, a gente pode passar aí e deve passar pelas 5 fases do luto dentro de uma separação, de um divórcio. É doído, é miserável, é sofrido, tem aí um monte de coisas que a gente precisa entender dentro da gente e organizar, né? Essa montanha-russa emocional, enfim, toda essa confusão que a gente acaba sentindo nesse momento aí que a gente entra nesse espaço do divórcio. Só que passar dessa fase, se tu não tem filhos, né, se tu não tem uma prole, passar dessa fase tu te recupera, é a vida que segue. Cada um, né, vai pro seu lado. Cada um segue o seu curso, a sua vida, se envolve com outras pessoas, ou busca autoconhecimento, desenvolve outras coisas, enfim, a vida vai. E a gente não precisa ter mais na necessidade de olhar para a fuça do cidadão ou da cidadã, né? Porque a coisa já se diluiu, a coisa já se foi. Boa noite para quem está chegando. E quando a gente tem filhos, é diferente. É diferente porque a gente precisa procurar manter um relacionamento de forma saudável com todo esse aspecto que eu falei anteriormente, né? Com toda a dor, meu óculos tá podre. Com toda a dor, com todo esse emaranhado que a gente tá vivendo nesse momento, a gente tem que viver isso e atender ainda os nossos filhos, que têm as dores deles, né? Que eles vão estar passando por situações que a gente vai precisar ajudar nesse momento. E aí a gente vai ter que ter ainda um pouco mais de saúde para buscar estar bem e para buscar estabelecer um contato de certa forma saudável com esse pai. Porque existem as crianças, não adianta a gente virar as costas, não adianta a gente se enraivecer, não adianta a gente chutar o pau da barraca, porque mesmo com a dor, mesmo com o sofrimento, mesmo com a raiva, mesmo com a angústia, mesmo com tudo isso aí que vai acontecendo ao longo desse processo, tu tem ali as crianças que precisam de carinho, precisam de atenção e precisa sim que vocês dois, né, tu e a pessoa que se separou de ti, se entendam para que gere um ambiente de segurança para as crianças, um ambiente confortável para essas crianças. Então eu tô dando boa noite a todo mundo que está entrando, né? Hoje é quarta-feira de live, e hoje o tema é como lidar com os filhos no meio do divórcio, no meio aí dessa confusão. Eu vou mandar uns aviãozinhos aí, e quem estiver presente, quiser também enviar esse avião, a live vai ficar salva no meu perfil, vai ficar salva lá no meu canal do YouTube. Sim, eu tenho um canal do YouTube e eu sempre esqueço de falar dele. Ele existe, as minhas lives estão lá, a respeito desses temas que eu tô trazendo,
a respeito de barras, né, barras de axis, enfim. Tem bastante conteúdo lá para dar uma bisbilhotada, né, e conhecer um pouquinho mais, né, desses temas do meu trabalho, enfim, um pouquinho mais de mim. Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. O nosso tema é como lidar com os filhos no meio do divórcio. E eu fui atrás de algumas perguntas que passam pela cabeça das crianças aí quando a gente se divorcia, né? No caso, eu me divorciei, vai fazer 9 anos. Eu tinha aí, na época, o meu filho menor tinha 2 anos, 2 anos e meio. A minha filha mais velha estava com 7 anos. Então, eram crianças bem pequenas. Então, eu também tinha preocupação, além dessa dor que eu estava vivendo, eu tinha a preocupação de dar uma informação para eles coerente, né? Porque óbvio que eles estavam vendo que as coisas estavam diferentes, que as coisas não estavam como eram antes, né? Tem no ar, a gente percebe. A gente acha que as crianças não percebem, mas as crianças estão muito ligadas. Quantos de vocês aí estão conversando com alguém na sala, com um adulto, e aquela criança ali tá fazendo uma atividade, tá brincando com um brinquedinho, e tu acha que ela nem tá prestando atenção naquilo que tu tá falando, só que daqui a pouco ela larga um comentário. E aí tu te dá conta de que realmente ela estava prestando atenção. Então é importante olhar para esse lado, né? Então eu fui atrás das perguntas mais frequentes. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo, meu lindo. As perguntas mais frequentes que as crianças fazem quando o casal está se separando, quando essa fonte de segurança que eles têm, de confiança, essa fonte de amor tá, se partindo. E que na cabecinha deles, talvez eles tenham que escolher, talvez eles tenham que ser leais a alguém, porque criança fantasia. Eu me lembro, quando eu me separei, que a minha mais velha, aí tava com 7 anos, ela foi para terapia e tal, e a psicóloga falava muito isso, as crianças fantasiam, elas fantasiam demais. Por que será que isso está acontecendo? Será que eu fui trocada? Será que foi por minha causa? O que está acontecendo de diferente? Eu não vou mais ver meus pais? Então as crianças fantasiam e é nesse momento que a gente tem que trazer bastante clareza para eles e informação que, óbvio, de acordo com a idade de cada um, de acordo com o entendimento de cada um. E aí, como eu falei, eu busquei algumas perguntas que as crianças acabam trazendo para esses pais. Boa noite, Sandra, seja bem-vinda. Boa noite, Sandro, seja bem-vindo. Então, primeira pergunta. Eu trouxe 10 perguntas aqui, vou falar rapidinho, mas elas são bem importantes. Por que vocês estão se divorciando? É minha culpa? Olha aí, é a minha culpa isso. Então, aí entra na pauta que eu falei agora. O quanto essa criança fantasia de que isso não tá mais funcionando por culpa dela. O que pode ter acontecido? Também pode ter acontecido uma cena anterior, um trauminha aí, né, na cabecinha dela, alguma discussão entre a mãe e a criança, o pai e a criança, que pode até gerar isso na cabeça dela. Será que foi porque eu quebrei aquele copo? Será que foi porque eu puxei o cabelo do meu irmão? Né? Então vem isso, né? A minha culpa, com quem eu vou morar, eu ainda vou ver vocês dois, como a minha vida vai mudar, porque vocês não podem se dar bem, quando as coisas vão voltar ao normal, eu ainda vou ter uma família, eu ainda amo os dois, é errado amar os dois? Ai, agora chegou até me doer meu coração. Os meus amigos vão saber que meus pais se divorciaram e aí talvez eles entrem nesse processo de escolha. Eu tenho que escolher ficar com um, mas para ficar com um eu vou abrir mão de outro. E talvez se eu escolha um, o outro vai achar que eu não amo ele o suficiente. Então olha a bagunça que fica na cabeça de uma criança quando a gente não olha para ela nesse momento
com a atenção que ela merece e que ela precisa. Eu entendo aí que muitas vezes a gente não consegue fazer isso com maestria, não consegue fazer isso com clareza, porque muitas vezes não tem consciência disso, não tem essa clareza, né? Acha que a criança é pequenininha, que ela não tá entendendo nada. E aí eu vou dar um exemplo. Eu tive a felicidade de botar no início dos anos escolares, lá na pré-escola, meus filhos numa escola pequena aqui em Porto Alegre. E muito, 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 muito amorosa. E a dona da escolinha, a tia Rê, essa escolinha infelizmente não existe mais, o Mundo do ABC, ela dizia assim, o teu filho é uma grande empresa em construção, hoje ela é pequenininha, né? Pra gente ter a empresa grande, a gente começa ela é pequena. Então não pensa que ele não entende. Ele entende tudo que tu fala. Eu botei a minha filha com 11 meses nessa pré-escola. Como toda mãe de primeira viagem, com o coração apertado, né? Mas eu entendi naquela época, foi uma escola que me trouxe bastante segurança. Eu tinha muito diálogo com a dona dessa escola. E ela dizia assim, eu sempre oriento para que as mães, ao saírem de casa ou quando acordarem, conversarem com as suas crianças, mesmo elas sendo muito pequenininhas. Então, mesmo a minha filha bem pequena mesmo, bebê, eu dizia, a mamãe vai trabalhar, depois a mamãe volta, vai te dar um mamar. E aí eu ia contando a minha rotina do dia. Daí tu pensa assim, pá, Larissa tá louca, porque ela tá falando com uma criança que não entende nada. Mas ela entendia. Então o que eu quero trazer com isso? Que quando a gente coloca para as crianças o que vai acontecer no dia, que era o que ela me dizia, tu cria uma criança segura, porque ela tem ideia do que tá vindo. Então eu dizia, agora a mamãe vai trabalhar, depois a Isadora maiorzinha, né? Mamãe vai trabalhar, mamãe volta ao meio-dia, a gente almoça, te deixo na escola, eu trabalho mais um pouco, depois o papai é que busca. Então tem uma organização ali dentro do universo dela, né? Dentro do mental dela tem uma pequena organização que mostra segurança. Ó, as coisas vão processar desse jeito, tem alguém que tá cuidando e zelando de mim. Né? Tem um amor aí por trás. Então é extremamente necessário, dentro da idade de cada criança envolvida em um término de relacionamento, tu contar a história. Olha, isso não tá mais funcionando, não tem a ver contigo, né? Tu não é o motivo da nossa separação, eu e o papai não estamos mais funcionando como namorados. Enfim, trazer a clareza necessária para que ela deixe de fantasiar. Quando eu me divorciei, eu me lembro do dia, como nós já estávamos há alguns meses afastados, né? Cada um estava morando numa casa, então havia já um movimento na rotina que mostrava a eles que nós não estávamos mais juntos, né? 100%. E quando realmente veio acontecer o divórcio, onde eu chamei a minha filha para explicar sobre o divórcio, esses tempos até me perguntaram nos meus stories como é que foi eu contar para eles que eu estava me divorciando, né? Então a Isadora era pequena, mas sabia ler, sabia escrever, né? Tava aí fechando quase os seus 7 anos. E eu disse, olha, eu tô indo lá na semana que vem num titio. Esse tio, ele conta histórias e ele escreve histórias das pessoas. E esse tio conversou comigo, com o papai, e ele tá escrevendo agora uma nova história da nossa vida. Ali ele tá contando nesse papel que nós não somos mais namorados, né? Nós não somos mais marido e mulher. Agora ele tá contando nesse papel que eu e o papai somos amigos. E aí eu vou lá assinar o papel que eu tô de acordo, tô acordando que eu sou agora amiga do papai, e ele também vai assinar o papel acordando que ele é meu amigo. E não tem nada a ver essa história, né? Essa nossa decisão contigo, não tem nada a ver com o Mano. A gente vai continuar sendo pai e mãe, a gente vai continuar te dando atenção e as coisas vão ir mudando.
As coisas elas vão se ajustar agora de maneira diferente. E eu, lógico, numa linha do tempo um pouquinho mais ampla, eu fui trazendo para ela algumas configurações que iam mudar. Tu vai de férias agora, depois tu retorna das férias, tu vai voltar ao colégio, a gente não vai mais morar nessa casa, nós vamos arranjar um apartamento bem legal para ir, sabe? Para não pegar a criança de sopetão. Para ela entender que dentro desse movimento onde tá tudo bagunçado, que nem a emoção dela também, ela não tá entendendo, existe uma certa organização. Mas nós como pais, no processo do divórcio, nós estamos muito feridos, nós estamos muito machucados, nós estamos muito doídos. Então, muitas vezes, a gente não consegue ver além. A gente não consegue olhar para essa necessidade do teu filho, de mais atenção, de mais carinho, de mais explicação, de mais colo, né? Então é importante que a gente olhe para isso, né? O divórcio, sim, ele impacta muito as crianças, muito. E de que forma? E é óbvio que esse impacto ele vai variar, vai variar de acordo com a circunstância, com a idade da criança, né? Com o temperamento da criança. Então tem aí as suas variáveis. Eu tô trazendo aqui um exemplo para vocês de crianças que eram pequenas, né? Como eu falei, a minha mais velha com 7 e o meu menor com 2,5. Então aí pode ter uma tristeza, uma ansiedade, um medo, uma confusão, uma raiva, ou seja, uma angústia emocional. E tu acha que a criança, nessa tenridade, ela sabe lidar com tudo isso se a gente como marmanjo não consegue? A gente como adulto, quando vem essa angústia, vem essa tristeza, vem a dor avassaladora, a gente sai se debatendo, a gente não sabe o que vai fazer. Então, essa criança também pode sentir tudo isso. E ela vai te mostrar por um desajuste escolar. Ela pode te mostrar isso através de uma desatenção em sala de aula, caindo a produtividade dela. Ela pode te mostrar isso se tornando mais violenta, né? Contigo, enfim, com o pai, com a rede de amigos, na própria escola. Então tem N maneiras, né? Ela pode mostrar isso de forma comportamental, mas ela vai mostrar de alguma forma. Por quê? Porque isso vai impactar, porque mudou a rotina dela, ela vai mudar a casa, talvez ela mude de bairro. Todas as referências que essa criança tinha de amor, de segurança, de confiança, elas estão abaladas. E agora a gente precisa olhar para isso e dentro realmente desse universo novo, que também é desconhecido para a gente como adulto, né? Com todas essas emoções, com o medo do desconhecido, com que tu não sabe o que vai fazer, tu tem que ajustar o teu e buscar trazer um suporte para essa criança, um apoio. Através de quê? Mais tempo com ela, através de mais diálogos e diálogos francos e verdadeiros dentro da idade de cada uma delas, né? Eles vêm com perguntas muito de te tirar o chão. É que nem quando elas te perguntam em relação a sexo. Meus filhos, há um tempo atrás, já me deixaram assim, opa, o que aconteceu aqui? É aquela pergunta que vem que tu não tá preparada para isso. O que tu vai entregar? Tu vai entregar o que eles têm condição de assimilar. Tu não vai largar um texto, né? Sobre sexo, sobre divórcio, enfim, sobre o tema que vai ser tratado. Mas tu vai entregar aquilo que a tua criança tá precisando ouvir. Às vezes é só uma frase e ela vai dizer, tá bom, ok, era isso que eu queria saber. Então, o divórcio, ele impacta de forma emocional, nas mudanças da rotina, né? Pode aparecer problemas comportamentais, agressividade, desajustes dos mais diversos, relacionamentos com os amigos, problemas de saúde, depressão, ansiedade. Então é importante olhar para essa criança, e a gente sabe que as crianças se recuperam. Até quando dá uma febre, quando elas caem de cama,
Criança, ela se recupera muito mais rápido que a gente. Mas é importante, mesmo sabendo que existe uma recuperação, que esse pai e essa mãe, de alguma forma, se acerte para dar esse suporte emocional para elas. Seja a presença, seja o diálogo, seja a atenção, ou também seja alguma terapia, algum conforto terapêutico. Buscar aí alguém que possa te orientar e conversar com a criança. A gente usou muito essa ferramenta. O meu divórcio, a gente buscou uma terapeuta para ela e foi super bom, foi maravilhoso, porque foi conduzindo dentro do universo dela, trazendo clareza, começou a deixar ela com a cabeça mais calma, deixar ela mais tranquila. A gente começou a ver que ela começou a se movimentar melhor dentro do colégio, com a gente. Então é importante a gente trazer esse suporte. O que eu trago assim como dica, tá? Para essa relação com os filhos nesse momento que tá havendo essa ruptura. E é uma ruptura, como eu disse, ela vem de todas as formas, né? Ela vem através do teu sentimento que tá abalado, ela vem através da tua estrutura, a estrutura física. Então tem muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo na tua vida, enquanto está acontecendo o processo do divórcio, e os teus filhos estão lá no meio, no olho do furacão. Não é como a gente se divorciar de alguém que tu não tem filhos. Tu vira as costas, chora, né? Fica deprimida por um tempo, daqui a pouco levanta, sacode a poeira e tá tudo bem. Quando tu tem filhos, tu vai ter que manter um diálogo com esse cara. Tu vai ter que manter uma sanidade mental com esse cara. Tu vai ter que fazer força para te dar bem. E isso eu tô falando assim no melhor dos cenários. Porque existem cenários onde tanto pai quanto mãe usam a criança como uma moeda, como algo para punir. E aí, e fala mal, ou negocia. Isso eles fazem para atacar um ao outro, mas não imaginam o mal que estão fazendo para essa criança. Porque a criança está no mundo da fantasia. Ela tá lá na cabeça criando 1000 coisas de algo que é mais simples, mas elas não têm entendimento, elas não conseguem entender nem o que elas estão sentindo. Então, como lidar melhor com os filhos, as dicas, tá? Seja honesto e claro, isso eu falei lá no início da live. Honestidade e conversa apropriada para a idade. Então, fale. Tá acontecendo isso e isso, como eu disse lá. Eu e papai, a gente agora vai se tornar só amigos, a gente vai lá no advogado, que é um cara que conta histórias. Esse cara vai contar agora que nós somos só amigos e eu vou assinar concordando, o papai também. Nós não vamos deixar de amar vocês, né? Nós vamos manter a nossa família agora de uma outra forma. Também existem outros colegas que têm uma casa separada, né? Tem 2 casas, olha que legal, tu vai ter 2 quartos, vai ter 2 camas, vai ter 2 festas. Enfim, trazer para uma realidade, até de forma, tentar trazer uma coisa mais saudável e nutritiva para ela nesse momento, tá? Manter a rotina o máximo possível. As crianças, quando elas estão na rotina, que foi o que eu falei lá no início, elas trabalham a segurança delas. Elas vão crescer adultos mais seguros, elas vão se sentir mais amados. Elas sabem o que vai acontecer, né? Então, trabalhar essa questão de uma certa previsibilidade dentro do possível é importante nesse momento onde tudo está se rompendo. E aí eu lembro de uma amiga minha que dizia que saía escondida da filha. A filha era pequenininha, não era um processo de divórcio aqui, mas cada vez que ela saía de casa, a menina começava a chorar. E aí, para ela não chorar, ela saía escondida. Olha que safada. E aí eu perguntei para ela, mas como é que tu acha que a tua filha se sente quando ela percebe que tu não tá mais? Não é pior? O processo
de insegurança não é muito maior? Porque talvez tu só não está sendo clara com a tua filha e contando, olha, a mamãe vai sair, a mamãe vai voltar, porque tu não quer sofrer. Porque tu não quer te sentir culpada. Porque tu não quer sentir dor. Porque tu vai sair, tu vai deixar a tua filha chorando. E aí, pra te não se sentir culpada, pra te não passar mal, pra te não sentir a dor, porque ela tá chorando, tu diz assim, eu não vou contar nada, porque daí eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, e ela não precisa ficar sabendo. Só que o que tu tá gerando pra essa criança? Uma cacetada de insegurança. A minha mãe tá, agora minha mãe não tá mais. Ué, cadê minha mãe? Cadê meu porto seguro? Cadê a mulher que disse que ia fazer isso aqui comigo e não tá mais? Gera uma insegurança maior na criança, exatamente, total, né? Só que aí a gente diz, mas eu não quero que ela chore. Gera uma insegurança maior e tu tira a tua culpa. Fica mais leve para ti. Então, manter a rotina e trazer as realidades é muito importante ao longo do dia. Outra dica aqui, ó, evite falar mal do ex. Eu sei que às vezes é complicado, né? Tanto de um lado quanto de outro, dependendo aí de como tu te separou. A raiva tá aqui, ó, na ponta da língua, as mágoas estão aqui atravessadas no teu peito, mas o teu relacionamento é com o teu ex-marido ou com a tua ex-mulher e os teus filhos são teus filhos. Eu não posso pegar meus filhos e descarregar todas as minhas dores em cima deles, falando do meu ex-companheiro para eles. Essa é uma história minha com ele. O relacionamento que eu tenho com meus filhos é diferente. E isso coloca as crianças num espaço de escolha. No momento que eu chego e falo mal do pai deles, eles vão ter que ser leais a quem? A mim? Ou leais a eles? E como é que a gente escolhe? A mesma coisa chegar e dizer, tu gosta mais do teu pai ou da tua mãe? Ou meus filhos perguntam pra mim, mãe, de quem tu gosta mais? Entre eles, né? E eu tenho a sorte de ter um casal, e aí eu disse, eu tenho um filho preferido e uma filha preferida, daí eu me saio bem, né? Mas é a mesma coisa, se eu escolher eu não tenho como escolher um dos dois. É impossível escolher. Eu amo os dois, nem vou falar de forma igual, de forma diferente, porque eles são seres diferentes. A minha mais velha me entrega alguma coisa que eu me conecto, que eu já não me conecto com o mais novo, mas eu me conecto com ele com outra coisa. Então como é que eu vou dizer, eu amo mais um e amo menos o outro? Escolher pai e mãe é a mesma coisa. Então quando a gente tá lá dando cacetada no ex-marido ou na ex-mulher, falando mal, é tu colocar o teu filho num espaço que não é produtivo para ele, é injusto. É onde que ele vai ter que escolher. Aí se eu concordar com meu pai, eu vou trair a minha mãe. Se eu não concordar com meu pai, se eu concordar com meu pai, eu vou trair a minha mãe. Se eu concordar com a minha mãe, se eu for a favor da minha mãe, eu vou trair o meu pai. E aí eu vou ter que fazer uma escolha que para mim é impossível fazer essa escolha, né? Então, assuntos de adultos ficam com os adultos, não envolvem os filhos, por mais complicados que sejam. Esteja presente para os seus filhos, presente e disponível, né? Além do tempo de brincadeiras, ouça os seus sentimentos e dê atenção às necessidades. Então, eu sei que é complicado nesse mundo de internet e eu me cobro bastante de passar um tempo com eles, né? Largar o celular e ouvir, largar o celular e falar, largar o celular e estar presente de verdade, estar presente no aqui e agora, ouvir com atenção a história da escola, saber quem são os colegas, qual é o nome dos colegas, o que eles fizeram. Ter uma relação com os colegas dos teus filhos é entrar no mundo deles. Isso é investir o teu tempo. Não é perder tempo. É investir o teu tempo em saber como é que o teu filho tá fora de casa. Porque até dentro de casa eles são uma criança. E aí lá no colégio, nesse outro grupo social, eles se apresentam de outra forma. Tem outras facetas aí dos filhos,
nesses outros ambientes que a gente não conhece. Então parar, questionar, perguntar, brincar, criar um momento que seja para que a gente converse, cada vez mais está ficando complicado, né? Cada vez mais o celular está sendo a extensão da nossa mão, tanto nossa quanto deles. E aí a gente vê a gente ou eles vindo para a mesa almoçar com o celular na mão. E o celular na mão na mesa não é. Aqui a gente vai se olhar, aqui a gente vai conversar. O jantar e o almoço é uma boa oportunidade da gente sentar e se conhecer e trocar ideia. Não gosto de cada um almoçando e comendo em algum lugar. Ah, eu vou comer no meu quarto. Eventualmente. Se não, todo mundo na sala junto. Todo mundo na cozinha, jantando e almoçando para quê? Para gerar conexão. Para eu entender o que está passando contigo. Para eu te olhar no olho. Porque hoje a gente está só na fuga, na fuga, na fuga, na fuga, na fuga. E celular é fuga. É fuga da dor, é fuga de sentimento, é a fuga das pessoas, é tu te deprimir daqui a pouco. É tu ficar rodando o teu dedo ali na tela, catando a vida dos outros e não criando nada para ti. Uma criança só na frente do celular, ela não tem criatividade. No momento de frustração, o que eu posso fazer? O quanto a gente criava quando não tinha um celular na mão? Deixar eles se frustrarem um pouquinho sem o celular para fazer alguma coisa. Estar mais com eles, né? E a outra dica seria, considere a terapia. Se a coisa não está funcionando, você está vendo que teu filho está desajustado de alguma forma, e isso a gente percebe, talvez a gente nem perceba, talvez tu esteja tão nesse redemoinho aí do divórcio, né? De tantas coisas acontecendo que tu não tá conseguindo perceber isso. Mas o colégio vai te dar um feedback. A professora vai te dizer, olha, senti a tua filha mais dispersa hoje. Ela não tá conectada, tá acontecendo alguma coisa. Entende? Vão acontecer situações que tu vai perceber que isso é necessário. E se for necessário, procure uma terapia, faça, né? Tente promover isso para o seu filho, porque, né, a saúde mental hoje ela é de suma importância, né? E a gente vindo de um lar emocionalmente abalado, que criança que vai vingar daí? Que adulto que vai vingar daí? Sabe, com autoestima elevada, um adulto confiante? Talvez não. Um adulto problemático, um adulto inseguro, um adulto deprimido. Então vamos olhar com carinho para esses nossos filhos num momento que eu sei que é difícil para a gente, até porque, por exemplo, dependendo da idade que eles têm, eu fiz uma guarda compartilhada. Só que de fato ela não é compartilhada, nunca foi compartilhada. Quando a gente se separou, eles eram muito pequenos e pela orientação da psicóloga da minha filha, o ideal seria que eles passassem mais tempo comigo, para que eles tivessem uma casa aonde eles tivessem tipo aqui uma referência, porque realmente eles eram muito pequenos. Então isso acaba sobrecarregando um pouco a mulher. Normalmente a mãe abraça mais isso. Então ela já está sobrecarregada com todas as novidades, vamos dizer assim, que a situação traz, né? Que é uma nova rotina, um novo lugar, um novo bairro, não sei, mudaram de casa, a estrutura é nova, a rotina é diferente, a mulher ainda está muito chacoalhada emocionalmente e ela tem que olhar para esses filhos. Então, às vezes tu não consegue fazer esse movimento, porque é muita coisa para gerenciar. É muita coisa para gerenciar, mas é necessário. Ao menor sinal de desajuste, ou antes de chegar a esse desajuste, sente e converse com seus filhos. Abra o seu coração. Entrar na vulnerabilidade com eles
não é ser menor. Muito, e assim, ó, eu digo, vou fazer 9 anos que eu tô separada. Eu tenho conversas bem emocionais com os meus filhos hoje. Eles são meus parceiros de vida, os dois. Hoje um com quase 11 e a minha mais velha com 15. Eles são meus parceiros, não meus parceiros de dividir problemas, né? Vou tomar uma e eu vou contar aqui pra ti as minhas desgraças. Mas eu digo assim, ó, de eu poder dizer, hoje eu não tô bem, hoje eu tô cansada, ou hoje eu tô sentindo que eu não vou dar conta de tudo, sabe? Então assim, isso vai passar, é um momento, me dá um abraço, e aí eles me dão um abraço. Eu preciso ficar aqui um pouco sozinha, eu preciso rever algumas coisas, eu tô organizando algumas coisas na minha cabeça, hoje a mãe não tá legal, mas isso não vai durar o dia todo. Eu não tô legal agora, mas isso vai mudar. Então trazer que tu não é a super mulher, que tu não vai resolver tudo, que tu sim, tu chora, sim, tu fica triste, sim, tu tem saudade, faz parte da gente. Porque veja bem, a gente começa a se conectar mais com os nossos pais depois que nós nos tornamos pais. E a gente entende muita coisa. Porque olha só, quando tu nasce e começa a ter um pouquinho mais de consciência, entendimento, vamos dizer assim, aquela mulher que te atende, ela não é uma mulher, ela é a tua mãe. E o teu pai não é um homem, é o teu pai. Não existe uma mulher por trás da mãe para um filho. E nem um homem por trás de um pai. Só existe a figura de pai e mãe. É ou não é? E por muito tempo, até lá os seus 7 anos de idade, ou um pouco mais, até a pré-adolescência, tu ainda é uma heroína para eles. Então, eu tive conversas muito interessantes com a minha mãe há um tempo atrás, onde ela me falou das inseguranças dela quando ela me teve, aos 21 anos, eu acho que foi. E eu olhei pra ela e disse, mãe, eu não acredito que tu passou por isso, porque não combina contigo agora. Não combina tu me trazer todas essas dores e sofrimentos, eu olhando pra mulher que tu é hoje, porque era muito frágil, era muito pouco, era muito pequeno, era muita insegurança, era muito sem saber o que fazer. E a minha mãe é poderosa, ela é poderosa. Mas eu estou olhando, eu, Larissa, com os olhos de filha para minha mãe, né? E quando eu acesso a minha vulnerabilidade e permito que os meus filhos também acessem comigo essa parte minha de, olha, hoje eu não vou conseguir, hoje eu não tô boa, cara, eu tô preocupada, não sei se eu vou dar conta esse mês. Eu não sei se eu vou dar conta esse mês. O que a gente pode fazer para se ajudar? Que economia a gente pode fazer aqui? O que a gente pode fazer para trazer mais facilidade, já que esse mês está mais apertado? Porque isso faz parte da vida, né? Onde tu vai para o supermercado, tu compra aí meia dúzia de sacolas, e aí o pequeno olha para mim e diz assim, mãe, tudo isso para meia dúzia de coisa? Eu disse, bem-vindo ao mundo real. Olha também o quanto a gente trabalha para criar isso, para criar a possibilidade no supermercado, para criar a possibilidade de fazer uma viagem, talvez, para criar a possibilidade de encher um tanque de gasolina, trazer o teu filho para a tua realidade, não ficar tapando o sol com a peneira. Então, ter conversas claras, ter conversas francas e posicionar eles do que está acontecendo também é prepará-los para a vida. Essa semana eu ouvi um poema lindo, eu não sei de quem é, eu vi num Reels aqui no Instagram, que eu me emocionei. Eu não vou saber falar o poema para vocês, óbvio, mas o título do poema é Filho é barco, mãe é cais. Ou seja, a gente está deixando o nosso filho ir para o mundo nas mais variadas diversidades e a gente sempre vai estar aqui para ele. Quando ele voltar machucado do futebol, quando ele voltar com o coração partido de uma namorada,
quando ele voltar aí de um trabalho que não deu certo, né? Quando ele voltar com as decepções ou com as alegrias dele, com as conquistas, nós somos o cais. Nós estamos aqui aguardando os nossos filhos. E eles vão cada vez mais se conectar com a gente quando a gente tiver esse diálogo franco, esse diálogo emocional, esse acessar a vulnerabilidade, esse trazer para a realidade, sabe? Esse ser parceiro, enquanto tu tiver ali dia a dia trabalhando a confiança deles, trabalhando a segurança deles, trabalhando a autoestima, trabalhando o amor próprio, para gerar adultos saudáveis emocionalmente, para gerar adultos seguros, adultos confiantes, adultos responsáveis e adultos que consigam ter esse gerenciamento emocional, que consiga entender as suas emoções, dar lugar para cada uma delas e se responsabilizar afetivamente, né, dentro das outras relações que eles forem viver. Então, para finalizar aqui essa live, o que eu quero dizer assim, nesse processo de divórcio ou pós-divórcio, onde está tudo bagunçado, é importante sim olhar para as nossas crianças, porque o que a gente vai jogar nessa terrinha, neste solo fértil, é que vai germinar, é o que vai crescer lá para frente, né? Então é importante que a gente olhe para isso e coloque boas sementes nesse solo. E essa é a minha live. Agradeço a participação de todo mundo. Essa live vai ficar salva aqui no meu feed, vai ficar salva no YouTube. Esse mês aí a minha agenda tá bem gostosinha, que eu digo, né? Tá cheia de coisa para fazer. Agora semana que vem, essa semana ainda, uma classe de barras em Porto Alegre. No outro sábado, dia 22, classe de barras em Estância Velha. E dia 29 de abril, classe de barras em Salvador. Fora isso, minha mentoria Socorro Acabamos para mulheres que estão passando pelo processo de divórcio ou já passaram e ainda estão vivendo todo esse luto, não conseguem sair daí. Uma mentoria para a gente falar mais sobre você, né? Chama-se Espelho Meu, para te acessar tudo isso de forma mais saudável, mais consciente, passar por isso e te transformar numa mulher mais segura, mais encorajada, mais poderosa, enfim, mais plena, mais dona de si. E essas vagas para mentoria agora eu tenho em maio. Deixo um beijo grande para vocês e sexta-feira tem mais. Um grande abraço, obrigado por todos que estiveram aqui.